Galerinha, vamos falar hoje do último processo de divisão celular, que é a meiose. Então, a meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula-mãe, sempre 2Ns, com cromossomos duplos, origina através de duas divisões sucessivas 4 células filhas, contendo metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, diminui pela metade o número de cromossomos da célula-mãe. A mitose também é chamada de divisão reducional e simbolizada pelo R. Então, a meiose ela só ocorre em células diploide. Então, na primeira divisão, que é reducional, há a separação dos cromossomos homólogos, e na segunda divisão, que é a chamada equacional, acontece a divisão das cromátides, ó. Na duplicação do DNA, na intérfase, né, que antecede a meiose, é o mesmo processo da mitose. E as etapas da meiose, né, a divisão reducional ou meiose 1, tem a prófase, metáfase, anáfase e telófase 1. E na divisão equacional da meiose 2, existe a prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. Então, na reducional, na prófase 1, acontece a fase mais longa da meiose, em que ela é dividida em 5 subfases: leptótano, zigótano, paquítano, diplótano, que é onde acontece o crossing over ou permutação gênica, que é a troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos, que é a mais importante por causa da variabilidade genética que sugere, e diacinese. Então, ó, o leptótano acontece a separação dos centríolos, no zigótano, né, o emparelhamento dos cromossomos homólogos, no paquíteno, né, as tétrades bivalentes, ó, estão próximas. Diplótano acontece os quiasmas, que é essa junçãozinha aqui, ó, que acontece, né? E na diacinese, a terminação dos quiasmas, ou seja, eles se separam. E aqui, ó, se vocês perceberem, já houve a troca, né, do grupo, ó. A pontinha, nesse daqui, o meio mais cremezinho foi para o vermelho, o do vermelho foi para o outro. E aqui a pontinha do cinza foi para o cromossomo todo preto e a pontinha do preto foi para o cromossomo todo cinza. Então aqui, ó, para ficar mais fácil, o paquítano, há um rompimento e a troca, ó. Já houve a troca e aí eles ficam assim, ó. Isso daqui já gera cromossomos modificados, né, permutados no crossing over. Divisão reducional, metáfase 1, os cromossomos homólogos, né, são pareados em opostos ao outro e presos às fibras do fuso da placa equatorial da célula. Na anáfase, acontece a separação desses cromossomos homólogos, né, duplicados, e a segregação independente dos cromossomos. Ele provém a variabilidade genética. O encurtamento das fibras do fuso, os cromossomos homólogos se separam, indo cada um para um lado da célula e não ocorre divisão do centrômero. Aí vem a telófase 1, né, que ocorre a novos núcleos, né, e o estrangulamento do citoplasma, citocinese. Na célula mãe, 2Ns, origina 2 células filhas. Os cromossomos continuam duplos e não ocorre a divisão do centrômero. Formação de 2 novas cariotecas e de 2 novos núcleos. No final da telófase 1, os cromossomos se desespiralizam. E aí, a gente entra com a divisão equacional, que é a meiose 2, e tudo ocorre novamente. A prófase 2, duplicação dos centrômeros, espiralização dos cromossomos e desaparecimento da carioteca. Na metáfase 2, os cromossomos duplos são homólogos e atingem o grau máximo de esterilização e os cromossomos associam-se às fibras do fuso, alinhando-se no equador da célula. A anáfase 2, ocorre um encurtamento das fibras do fuso e a divisão do centrômero. Na mitose e meiose 1, o par de cromossomos ele vai todo para o lado da célula. Então, todo o cromossomo vai. Na meiose 2, há um rompimento, ó. Há uma separação das cromátides irmãs. Então, uma vai para um lado e a outra vai para o outro.
né? Cada cromossomo duplo origina duas cromátides irmãs, que são os cromossomos simples. Os cromossomos simples são puxados para os polos da célula. Na divisão equacional, ou meiose 2, né? Na telófase 2, já acontece, né? A divisão do citoplasma, citocinese, originando 4 células filhas, e as células filhas são haploides e possuem cromossomos simples. A carioteca e o nucleolo reaparecem e os cromossomos se descondensam. Finalidade da meiose: formação de gametas em animais e formação de esporos nos vegetais. Então aqui, ó, preparação, né? Acontece a primeira divisão e aí, ó, acontece a divisão de cromátides. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.